problema para alguém, por favor, é só avisar. E daí também, ao final dessa reunião, eu queria pedir para que vocês colocassem o nome de vocês e a escola de onde vocês estão, para que eu pudesse depois compor aqui uma lista de presença. Mas aí eu aviso ao final também. Tá joia? E também quanto ao horário, eu peço desculpas, professores, são muitas realidades diferentes, então a gente pode também tentar ajustar um horário que seja melhor para todos, tá joia? Aí ao final também a gente faz essa enquete com vocês aí, a gente vai discutindo também no grupo. Bom, eu vou compartilhar aqui, socializar essa apresentação. Queria também dar as boas-vindas ao professor Naves, o nosso supervisor responsável pelo Grêmio. Também estou eu no Grêmio aqui na diretoria, estamos eu, a professora Juliana, PCNP, e a professora Shirley também. Tá, João? Então, na minha ausência, qualquer dúvida também podem entrar em contato com eles. Fico feliz, o professor Naves está junto conosco, né, professor? Então, é um ótimo para nós podermos tirarmos todas as dúvidas juntos. Bom, eu gosto sempre de retomar, né? Na filosofia a gente gosta muito de buscar as origens dos conceitos, e a palavra Grêmio, até onde eu encontrei, remete a alguns conceitos também. E entre eles, o que eu gostei muito é a ideia de colo, de seio, né? De aconchego. Eu achei essa ideia muito bacana, inclusive o ano passado eu citei ela, então só estou reforçando essa visão, que entra muito de acordo com a ideia de acolhimento e a função do Grêmio na escola. Eu gostei bastante. E uma referência mais atual aí, que alguns alunos gostam, né, e eu acho uma referência bacana, é do Emicida, tem aquela música do Passarinhos, soltos a voar e dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. A gente sabe que os conceitos de família têm passado por grandes mudanças nos últimos anos, então a gente vê que esse amor-filia também se dá através da amizade e do companheirismo que os alunos têm entre eles. Então eu acho essa música bastante inspiradora nesse sentido, né? Um acolhendo o outro. Bom, o documento, acho que todo mundo tem em mãos já, eu achei que está bem tranquilo, né? Separei alguns tópicos, vou passar bem rápido, espero que não seja cansativo, né? A figura do vice-diretor, reiterada mais uma vez, como a figura principal da articulação do Grêmio na escola, né? Eles trouxeram agora um outro articulador, uma função importante, que é o Paraninfo. E mais tarde aqui eu comento, e tem um documento orientador um pouquinho mais sobre esse papel desse Paraninfo, que vai auxiliar aí o vice e os gremistas também no todo o processo. A ideia de um calendário unificado, né, é que a gente tentasse garantir a lisura, a transparência do processo eleitoral, promovendo assim a credibilidade, que é fundamental nesse processo, né? Fortalecer a cultura democrática, que é onde eu acredito ser a parte nerval aí do Grêmio, né? Essa cultura democrática. E a ideia de um calendário unificado também facilita otimizar e acompanhamento, né, de forma mais organizada e sistemática de todo o processo eleitoral. Eu queria pedir também, estou sem acesso aqui ao chat por conta da apresentação, se alguém vier com alguma questão, se não tiver o microfone, de repente se um colega que tiver um microfone puder intervir e falar da dúvida, eu tiro da apresentação e vou ao chat. E lembrando também que, por favor, qualquer questão que vocês queiram colocar, complementar, eu ficaria muito grato, não precisa levantar a mão, pode simplesmente abrir o microfone e fazer a intervenção que achar interessante ou necessária. Tá joia? A questão da difusão da cultura democrática e do protagonismo juvenil, né, que vem nesse começo que eles colocaram aí até dia 30/4 de abril, mas ela, ao meu ver, vai durante todo o processo, todo o ano letivo, essa cultura deve ser bastante fomentada e estimulada entre os gremistas e os outros alunos, estudantes também, né? Essa questão dos estudantes vão escolher os representantes pelo voto direto, eu queria comentar isso mais para frente, ela é fundamental, mas muitas vezes os alunos ainda não, aliás, todo cidadão, ele precisa ser constantemente estimulado, provocado a refletir sobre o processo democrático.
Então, é algo que é importante a gente fazer durante todo o ano, né, como eu disse. E a secretaria reitera que ela também entende como esse processo eleitoral fundamental, que deverá ser iniciado desde os primeiros dias letivos, né? E como eu falei, é importante muita comunicação. Eles colocam bastante isso, e realmente, quando a gente pensa em democracia, a gente precisa ter todo mundo muito consciente, né? Não é só o voto em si que faz a democracia ser democrática, é preciso que todos estejam conscientes dos seus papéis e assim por diante. Já no documento, ele trouxe uma série de vídeos exibidos no ano de 2021 que podem auxiliar. Esses vídeos estão no documento, se alguém tiver uma dúvida, por favor, deem uma olhada lá. Acho também interessante passar para os alunos, né? Isso que é um Grêmio Estudantil, também fala dessa parte filosófica, o funcionamento da Assembleia e tudo mais. Então, eu acho interessante, principalmente para os gremistas, né? Darem uma olhada depois. Eu trouxe aqui a reflexão, uma das reflexões que eu acho fundamental é a escola fazer bastante com os alunos, e antes, durante e depois, é a questão do espírito democrático. Eu trouxe aqui, é uma palavra grega muito antiga, né? Democracia, que traz os conceitos de povo, demos e cracia, poder. Até convido alguém, se tiver alguém que puder comentar, alguém conhece uma outra palavra com cracia que gostaria de trazer? Bom, eu posso trazer uma aqui muito boa, que nós aqui da Secretaria conhecemos muito bem. É a burocracia, é o poder no burô. Esse burô, pelo que eu estudei, vem lá igual do FBI, aquela agência americana, né? Federal Bureau Investigation. Bureau remete, se eu não me engano, a um pano, um tecido que ficava em mesas de escritório. Então, o poder do escritório, uma coisa nesse sentido. Um grande filósofo, um sociólogo chamado Max Weber, entendia a burocracia como algo fundamental para que haja democracia, porque a burocracia ajuda a nivelar e a dar condições iguais a todos. Então, ela é muito importante. Esse é só um apêndice. Mas em relação à democracia, eu acho também importante a gente lembrar que no Brasil ela se consolidou há pouco tempo, não tanto tempo assim, né, de maneira mais direta, como a gente tem nos dias de hoje. E aqui é a Constituição, né, que traz isso logo em seu início, que todo o poder emana do povo. Eu acho essa uma tradução muito proveitosa do termo democracia. Então, é importante trazer para os alunos como é importante a participação deles e como foi difícil, principalmente, essa parte histórica, e como ela é fundamental para a nossa boa convivência, né, a boa convivência. E aí também eu acho que a escola, o documento sugere que sempre envolvam os outros professores e seus respectivos componentes para que ajudem a trazer esse espírito e explicar o máximo possível para os alunos a importância dessa questão democrática. Como eu falei, em 1988 a gente teve aí, né, a questão das diretas já, foi um movimento muito importante no Brasil. E aí, aproveitando com a questão do Grêmio, a gente tem uma votação direta no Grêmio. Esse voto direto ele é fundamental. Eu trouxe até aqui pequeno o artigo 14 da Constituição, que fala sobre esse sufrágio, né? Esse voto, como ele deve ser feito. No Brasil, acho que vocês sabem bem, é o voto direto. Então, antes de 1988, a gente votava de forma indireta, né? E isso é muito ruim. Então, eu votava num deputado, o deputado escolhia o presidente. E isso acabava virando um atravessador para a vontade popular. Então, o voto direto é um voto muito importante. No Brasil também ele é igual, isso também é muito interessante, e na votação do Grêmio também ele é igual para todos. Todos os alunos têm o mesmo peso na votação. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, o modelo democrático deles causa alguns desconfortos, né, algumas críticas, porque eles têm os estados com um peso maior no voto. Então, não é um voto tão direto quanto é aqui, nesse sentido, né? E, por fim, o voto é secreto, e no Grêmio também deve-se manter essa ideia do voto secreto. No Brasil, antes do voto secreto, acontecia muitas vezes da gente ter aquele voto de cabresto. Hoje a gente lembra que é proibido entrar nas urnas eletrônicas com o celular, isto justamente para garantir o voto secreto. Então, é importantíssimo que o aluno tenha garantido
esse anonimato para que ele vote tranquilo, sem medo de represálias, nem nada do tipo, né? Então, né, durante o processo eleitoral é bom estar atento a essa questão. Aí tem durante o documento os setores, né, que vão participar desse, tanto da Assembleia como depois do processo eleitoral, né? A escolha do Conselho de Representantes de Classe, que esse já é uma coisa mais conhecida das escolas, né? Que deve ser 1 ou 2 representantes por classe, serão as vozes, são muito importantes, né, para trazer essa dimensão da classe e da turma para dentro do processo. A questão da Assembleia Geral, né? Isso também é uma oportunidade para a escola também nivelar todo o conhecimento a respeito da questão democrática, passar a transparência dos processos. Então, para que haja democracia de fato, é importante que todos estejam conscientes, como eu falei, de todo o processo. Então, a Assembleia Geral ela é uma oportunidade, ela é necessária para que isso aconteça de maneira ainda mais transparente, mais legal possível. Ele fala aqui de, no mínimo, 25% dos estudantes. É claro, eu entendo que esse número ainda é muito baixo. E espero, né, todos nós esperamos que a escola consiga reunir um número ainda maior de alunos para que esse processo aconteça de maneira bastante realmente democrática. A escolha de um profissional da escola, como paraninfo, né, como a gente falou, eu acredito que essa função seja um pouco nova no Grêmio, ele vai ajudar em várias partes, né, no plano de trabalho com a equipe gremista, orientar a execução das ações, apoiar a articulação e diálogo com a gestão, professores, pais responsáveis. Se houver mais de uma indicação, deverá proceder no processo de votação. Esse profissional pode ser profissional da escola, escolhido pelos estudantes, então ele pode ser, se eu não me engano, eu coloquei no grupo, mas eu coloco de novo, pode ser um professor, eu acredito que até pai. Depois eu separo aqui e encaminho no grupo também. Se alguém, por favor, tiver alguma intervenção, fico muito feliz que faça. A reposição da equipe de coordenação do Grêmio, né? Essa é uma questão importante para a gente manter sempre a equipe do Grêmio completa. Quando tiver uma vacância, a gente já pensar na sua substituição. É claro que tem o suplente, que ele está sempre disponível lá na ausência emergencial e tal. Mas o ideal, acredito que seja a gente manter as equipes completas, né? E também a gente está sempre registrando lá na secretaria. Depois, acho que a professora Luciene separou muito bem a questão do SGGE lá na sede. Depois a gente dá uma olhada. A escolha do conselho de escola, né? A escola tem definido no plano escolar qual o número total de componentes do seu conselho de escola. Deverá ter no mínimo 20 e no máximo 40, de acordo com o número de classes e complexidade da escola. Lembrando, 25% deles estudantes. A indicação de uma comissão eleitoral, né? Eu vou passando mais rápido, mas se alguém tiver alguma dúvida pode falar. No máximo 6 integrantes, sendo que 3 estudantes, um professor, o articulador, o vice-diretor e o paraninfo do Grêmio. A comissão eleitoral ela é fundamental para garantir a lisura de todo o processo e pensar em como promover essa lisura e esse processo bastante honesto, né, na escolha do Grêmio. O estatuto, né, esse documento da escola, ele é fundamental, ele vai garantir também muita coisa importante para o Grêmio. Ele vai estar também as regras de todo o processo, e eu acho interessante aqui que ele traz documento, que ele também é um importante instrumento para o Grêmio ter autonomia. Eu queria comentar mais para frente a questão dos direitos humanos, que houve uma questão no Brasil aí muito falada, né, na questão do nazismo, e a gente confunde a liberdade de expressão com essa liberdade restrita. Então, a liberdade ela está dentro de um espaço. Então, para o Grêmio conhecer muito bem o estatuto, ele vai ver que ele tem uma autonomia muito grande, e ele sabe os limites dessa autonomia. Isso também é muito importante. Então, esse estatuto deve ser olhado com calma e discutido aqui na Assembleia também com bastante transparência. A organização do período de administração do processo eleitoral. Aqui ele vai falar como é importante divulgar um edital que conste todos os formatos e organizações para que o Grêmio possa acontecer. O dia da eleição, tudo sempre muito bem divulgado,
Se as pessoas não têm consciência, aí o processo eleitoral acaba acontecendo de maneira não muito democrática. A gente pode pensar num outro exemplo agora, são as questões das fake news, que elas atrapalham o processo democrático, porque elas confundem, né? Então, isso é muito importante. Esse processo também tem que estar registrado lá no SGGE, na Secretaria Escolar Digital. Aqui as outras questões, né, desse processo, que depois a gente pode olhar com calma, quem tiver. Aqui 2 pontos só que eu queria citar, né, a gente lembrar que a chapa ela não pode ter mais de metade, mais 50% dos estudantes que estejam em último ano série de cada etapa de ensino. Isso é importante para que o Grêmio possa dar continuidade na virada do ano. Se tiver muitos alunos de anos finais, isso vai ser comprometido. E aqui também um item que aí vai entrar bem de acordo com a questão dos direitos humanos, das chapas estarem atentas à diversidade, elas representarem essa diversidade da escola, seja na questão da idade, do gênero, da etnia, religiosidade, orientação sexual e entre outros também. Então essa é uma atenção importante que eu acho legal também expor na Assembleia e nas regras do edital para as chapas. A eleição e a divulgação dos resultados, eu achei interessante, eu experimentei em algumas escolas o processo via programas de computador, né, programas próprios para isso, ou também cédulas de papel. Isso, para mim, aqui como ele coloca, não é o importante é que o processo aconteça de maneira realmente honesta, adequada, compartilhando com todos as informações. Isso eu acredito que seja o ponto principal, tá joia? O computador, ele barateia muito o processo e, ao meu ver, garante até mais isonomia, uma burocracia mais correta aí. Mas o papel também é super bem-vindo e aí a escola tem que avaliar no seu caminho, né, o que é melhor, a comissão eleitoral ver aí qual é o caminho mais fácil de acontecer. Na questão da apuração, né, é importante, assim, eu não sei se tem alguns professores que lembram das eleições, quando a gente tinha ainda as urnas e o papel, a gente tinha todo um pessoal que acompanhava essas apurações nas escolas, eram nos ginásios, né? Eu lembro na Ferroviária aqui em Botucatu quando aconteceu. Mas aqui, independente como for, é importante terem esses representantes na apuração que vão garantir a isonomia do processo. Então, tendo um representante de cada comissão e tudo isso vai ajudar que não aconteça nenhuma irregularidade. Então, é importante estarmos atentos também. A transição do mandato, né, eu acho muito legal que ele sugere que durante o período mínimo de 15 dias, os 2 grêmios trabalhem mais ou menos próximos, né, e que aí a próxima chapa vai conhecendo os trabalhos já realizados pelo Grêmio do ano passado, e assim eles podem dar continuidade. Essa continuidade ela é fundamental, tá joia? Os 2 grêmios também são representantes da escola e dos outros estudantes. Eu achei interessante ele colocar essa questão. E a cerimônia de posse, né, finalmente, também deve contar com todos esses representantes aqui, presença mínima de um gestor de escola, um professor, todos os membros da equipe de coordenação do Grêmio eleita para assinatura de posse, o coordenador geral do Grêmio Estudantil anterior ou outro membro que o represente, o articulador do Grêmio, no caso o vice, diretor, e o paraninfo do Grêmio Estudantil. Também um representante do Conselho de Escola e todos os estudantes matriculados e presentes na data para compor a plateia que assistirá ao evento. Todo esse processo também deve ser registrado lá na SGGE, na sede. O pleito também pode acontecer alguma irregularidade, isso não tem como evitar muitas vezes, e isso daí deve ser levado para o segundo pleito, né? Se houver empate, por exemplo, ou se houve, no caso, realmente uma irregularidade. Daí deve acontecer um novo pleito e aí também ficar atento aos pontos de problema no primeiro turno. A vinculação, né, da nova equipe, do novo Grêmio, deve acontecer até dia 30 de abril. Também, então, é bom ficar atento a isso, lá na Secretaria Digital, no SGGE.
Aqui eu coloquei uma pequena imagem do SGGE, depois a gente pode, se alguém tiver dificuldade, fazermos juntos. A professora Luciene tem bastante experiência, ela vai mostrar aqui, mas eu acredito que temos outros professores aqui muito experientes também, e a gente pode estar sempre se ajudando. Aqui, gente, é um outro ponto de atenção, que desde 2022 foi aprovado que houvesse uma comissão dos direitos humanos dentro do Grêmio. É uma instância de natureza colegiada não hierárquica, de caráter consultivo, com o intento de viabilizar a discussão e a reflexão acerca das questões de convivência, para a construção de uma escola livre de preconceitos e discriminação de gênero, LGBTQIA+, pessoa com deficiências, idosos, étnico, racial, religiosa, política e ideológica. Violências institucionais. Isso é muito interessante, a instituição também promove muitas vezes violência e o Grêmio também está lá para ajudar. A gente teve, se eu não me engano, foi na Secretaria do Estado de São Paulo, de Educação, um caso icônico de um professor, se eu não me engano, que foi vestido com aquela roupa da Ku Klux Klan. Foi um evento que eu acho que colhemos de interessante, é que quem levou isso à justiça foram os alunos gremistas, que levaram isso como um problema, e o professor acho que foi afastado e teve algumas consequências. Mas é interessante ver esse papel do Grêmio também no sentido das violências institucionais ou outro tipo de violência, física, verbal e simbólica, abuso sexual, racismo, bullying, cyberbullying, intimidação e punição corporal. Tudo isso é o papel aí da Comissão dos Direitos Humanos. Ele coloca e discrimina outras questões no documento, eu não vou ler agora com vocês, mas também vocês podem depois dar uma olhada como forma essa comissão e as atribuições dela. Eu gostaria apenas de reforçar esse ponto, né? A gente teve essa questão do nazismo no Brasil, eu acho um momento proveitoso para que isso seja trazido aos alunos. A gente tem uma ideia, muitas vezes, enganosa do que significa direitos humanos, muitas fake news nesse sentido. Eu sugiro o artigo do site Brasil Escola, que ele está muito legal sobre esse tema, desconstruindo uma série de preconceitos a respeito dos direitos humanos. Em suma, eu só queria reforçar, né, que ele nada mais é do que a conjunção, o resultado somado de todos os direitos que conquistamos ao longo das nossas histórias, tanto brasileiras como de todo o mundo. A começar pelos direitos civis, o direito de ir e vir, quando a gente tinha algumas sociedades, infelizmente ainda tem alguns países, em que os cidadãos não têm liberdade para ir e vir, não podem entrar num bairro. A gente tem o caso do apartheid na África do Sul, terrível. Então, esses direitos são fundamentais. E a gente começa a história de luta por direitos a partir deles. Depois, eles começam a ficar mais complexos. A gente tem a entrada dos direitos políticos, que são também muito importantes, o direito de participar do poder da cidade, né? O poder da sociedade, participar das decisões políticas. Esses direitos foram conquistados com muita dificuldade, a história, eu comentei até das diretas já, a gente tem uma luta incessante neles, né? E aí a gente vai cada vez tornando esses direitos mais complexos, melhores. A gente tem depois os direitos sociais, que também são direitos que passam por muito preconceito. A questão do direito a uma casa, o direito à comida, a direito à educação. O direito à educação está dentro dos direitos sociais. Esses direitos foram conquistados depois dos direitos políticos, assim a gente vai olhando em alguns casos de alguns países, vai se consolidando, mas eles englobam os direitos políticos e englobam os direitos civis. E, por fim, a gente tem um horror que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, promovido por vários países. Mas dentro de um país, a gente teve um partido chamado nazista, que pregava na sua Constituição, no seu estatuto, de que existia uma raça melhor do que outras raças, né? Inclusive, esse é um ponto interessante para a gente também levantar com os alunos, que hoje só existe uma raça de seres humanos, que essa conversa de várias raças, na verdade, não tem fundamento na biologia. Então, durante esse momento da história triste da humanidade, foram feitos um genocídio em massa. O nazismo ele deixou chocado o mundo porque foi o uso da ciência para a aniquilação de um caso de uma etnia, né? Os judeus, também os negros, homossexuais e diversos outros grupos foram perseguidos durante o regime nazista na Alemanha.
Então, os direitos humanos vieram quando o ser humano, o mundo acordou para os perigos que existem entre discursos em que a gente deve exterminar, como, por exemplo, tem no princípio nazista, de exterminar um grupo social. Então, isso deve ser abominado pela sociedade, não deve ocorrer de forma alguma. Uma fala muito que eu gosto muito é de que se existem 10 nazistas sentados, desculpa, 10 pessoas sentadas a uma mesa, um nazista senta e ninguém levanta, então existem 11 nazistas sentados numa mesa. Isso é muito interessante, gente, para a gente ver que a intolerância deve ser intolerada. Porque se a pessoa defende que o direito não é de todos, se um grupo social não tem direito, então, na verdade, ela não está dando liberdade de expressão, nem não está dando direito a todos. Então, é muito importante essa atenção nesse ponto, né? Que os direitos humanos eles estão justamente para pôr limites nas atrocidades que a humanidade já fez contra o ser humano. E os direitos humanos englobam todos os outros direitos sociais, políticos e civis. Então, não é uma entidade separada, ou como muitos outros mitos trazem em cima disso. Na verdade, direitos humanos engloba todos esses. A partir da Segunda Guerra Mundial, tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a Constituição Brasileira de 1988 foi muito inspirada nessa declaração. E todos os países que fazem parte da ONU aceitam e respeitam em suas constituições a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Desculpa me alongar, esse é um ponto que eu acho importante trazer para os alunos, que o Grêmio trabalhando bem com essa comissão pode evitar uma série de outros problemas na escola, de abusos, né, bullying e tudo mais que comentamos. Gente, peço desculpa se eu falei um pouco rápido, eu não quis trazer muito trabalho para vocês, muito tempo, ocupar muito tempo de vocês. Queria agradecer muito em nome aí do professor supervisor Roberto Naves, da professora Sheila e Juliana também. E qualquer dúvida, por favor, entrem no grupo nosso, podem entrar em contato comigo na diretoria e juntos a gente vai solucionando. E agora eu queria passar a palavra à professora Luciene, que vai trazer um pouquinho do material que ela já trabalhou. Eu acredito que vai ajudar muitos aqueles que talvez tenham dúvida ou que precisem de um material, um modelo, e aí ela pode ir tirando essas dúvidas e apresentar. Professora Luciene, está por aí? Oi, boa tarde, Márcia. Estou sim. Está me ouvindo bem? Porque muitas vezes quem está fazendo a reunião... Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo, professora. Uma joia. Então, boa tarde, pessoal. Mais uma vez eu estou aqui a convite aí dos PCNP para estar compartilhando aí, né, as nossas ações, né, embora a maioria aí que são os veteranos também, eu tenho certeza que estão na luta, né, cada escola tem a sua estratégia, né, o seu modo de realizar aí esse programa aí, esse trabalho do colegiado com o Grêmio. Aí eu fui convidada pensando nos novos, né? Nós recebemos bastante colegas novos, bastante vices novos, né? Por isso que o Márcio me fez esse convite aí, para dando aí um suporte para poder ajudar esses colegas novos aí. O ano passado, quando a Lucilene fez o convite, eu apresentei um material passo a passo de como nós realizamos esse processo, desde o início, né? Então, eu vou falar brevemente. Daqui a pouco... Márcio, você tem aí os slides para colocar, fazendo favor? Tenho sim. Qual que você prefere começar aqui? Você vai colocar o da Assembleia Geral primeiro, por favor. Tá, Joia. E aí, enquanto ele coloca, deixa eu só comentar um pouquinho sobre a nossa programação, que eu apresentei no passado, mas como eu falei, porque nós temos novos colegas, para orientar o processo, porque a gente está atarefado, né? Antes de começar o ano letivo, então nós estamos até as tantas, né? Todo mundo atarefado. A gente, na primeira semana letiva, já fizemos, assim, uma escolha dos professores representantes de sala, nós fazemos isso todo ano. Eu creio que muitas escolas também fazem do mesmo jeito, né? Nomeia um professor representante de cada turma. Depois que a gente fez isso, cada professor foi orientado a mediar a sua turma, que é representante, para que
pudesse fazer ali, entre os pares ali dos alunos, a escolha dos líderes de classe, de 2 representantes. Então, os professores, cada representante de uma turma já fez isso, nós temos os 2 líderes de cada turma já, tudo organizadinho, tudo bonitinho. Já fizemos uma conversa com os líderes de classe, ok? E com essa conversa, montamos a comissão eleitoral. Então, a gente já deu esse andamento aí para facilitar o processo da Assembleia Geral. Por quê? Nós vamos realizar a Assembleia Geral semana que vem, dia 22, tudo bem. Nós temos um prazo aí até dia 25 de fevereiro para lançar no sistema, né, essa ata da Assembleia Geral, que é a ação fundamental para que a gente possa realizar o processo de eleição do Grêmio Estudantil. Começa com esse processo. Então, dia 22, vamos realizar a Assembleia Geral. Eu montei tudo aí, vou mostrar rapidamente para vocês como que nós vamos fazer, para não tomar muito tempo, porque são 15 slides aí. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer por período. Nós vamos colocar todos os alunos de cada período no pátio, né? Colocar o telão, os slides. Aí vai participar o Grêmio Vigente ainda, né? O pessoal da comissão eleitoral, mais os outros vídeos. Então, aí eu tenho a pauta, pode mudar a página. Pode mudar, por favor, a página. Mas você tem que clicar em habilitar, Márcia, em cima. Ah, tá joia. Porque trava se a gente não habilitar. Ah, entendi. Você vai falando para mim se está passando, tá? Eu vou começar do início. Você quer que passe, vá passando? Vai para a segunda página, pauta da reunião, por favor. Ah, tá aparecendo ela, não? Não. Ixi, então Aqui eu não. fiz a... Agora tá aparecendo, né? Isso, beleza. Desculpa, professora. Agora foi. Então, aí é o assunto que vai ser discutido na Assembleia Geral. A gente montou uma pauta. Os órgãos colegiados da escola, que a gente vai conversar quais são os colegiados que tem na escola, né? Que é o Grêmio Estudantil, um dos colegiados principais. Nós vamos tratar dele, que é o Grêmio Estudantil. A composição das chapas, a função de cada membro da coordenação gremista, a escolha do conselho de representantes de classe, que são os líderes de turma, a escolha do paraninfo do Grêmio Estudantil, a indicação de uma comissão eleitoral, a apresentação do novo integrante, aquele que saiu com conclusão do estudo, e divulgação da reunião da comissão eleitoral. Então, vou fazer um rápido comentário. Pode ir para o próximo, Marcos. Então, rapidamente, a gente comenta com eles qual é a importância dos órgãos colegiados para a funcionalidade da escola como instituição, né? Explica rapidamente de escola, como é formada a importância, PN, conceito de classe, até chegar no Grêmio Estudantil. Ele fala que o nosso foco é o colegiado do Grêmio Estudantil. Próximo, né? Aí a gente diz o que é o Grêmio, faz uma breve o que é o Grêmio, porque nós temos alunos novos, né? Nós recebemos textos. Aí depois nós vamos tratar da composição das chapas. Pode passar? Pode. Depois a gente vai disponibilizar o material, né? Então não vou realizar a leitura. Isso. Aí a gente vai falar da composição da chapa, né? A nova função que tem, que são os coordenadores de relações sociais do Conviva. Aí na hora nós vamos comentar como que funciona isso, qual que é a função. Coisa interessante, né? Então,
14 membros do Grêmio, mas eu mantive a ideia que a Lu deu ano passado, colocar mais 2 suplentes. Aí eu fiquei com o Márcio falou que não tem problema nenhum. Gosto, Márcio. Aí depois nós vamos comentar breve, breve, e comentar com ele, relaxar, os alunos, função de cada membro da coordenação gremista. Eu fiz recorte no vídeo, naquele link do documento orientador. Então, tá aí, ó, a função de cada um, ó, coordenador geral, né, do coordenadores de relações sociais, centro de mídias. Próximas. Aí o coordenador de eventos, né, coordenador de comunicação, a função de cada um. Pode ir, por favor. Aí a função dos demais. A chuva veio na hora errada. Aí, Eu vou entregar só na escolha... Eu já liguei para ela. Só um minutinho, Luciano. Acho que tem alguém com o áudio aberto, né? Eu acho que já desligou. Bom, aí voltando aqui um pouquinho. Então, após toda aquela apresentação do Grêmio, da chapa, dos líderes, a função de cada um, nós vamos entrar aqui, ó, na escolha do representante do classe, que é os líderes de turma, né? Falar da importância de, no geral, para todo mundo, comentar que eles já sabem que foi realizado, né? Já foi feita essa escolha entre eles dentro da sala de aula. Aí a gente só chama os líderes ali na frente para apresentar, tira uma foto, bate palma para eles, né? Os dois, cada turma ali, beleza. Pode ir para o próximo. Aí também a escolha do Paraninfo, do Grêmio Estudantil, que nós já fizemos, porque montamos a comissão eleitoral junto com os representantes da classe. A gente comenta, né? Como foi feita a escolha, qual a importância, e apresenta o Paraninfo também, que nós já temos. Próximo, por favor. Aí depois a indicação de uma comissão eleitoral, que foi feita também com os representantes, com os líderes de classe. Eles escolheram um professor, né, conforme manda aí. Ó. E lá no Paraninfo, os nossos escolheram um professor, porque fala que pode escolher pais, mas eles escolheram professor, por estar mais próximo ali, né? Então, aí, depois que explicar para eles foi montada a comissão eleitoral, como foi montada, né, pelos líderes de sala. A gente chama eles na frente também, os integrantes da comissão eleitoral, apresentam também, tira uma fotinha e bate papo. Próximo. E aí, por fim, a gente vai comentar os nossos representantes de Grêmio que saíram da escola, né, que concluiu o ensino médio, e aqueles. Aí a gente vai comentar a posição, que entre os líderes já foram feito essa votação, a gente vai apresentar, né, que substituirão a vaga do saiu, pelo vice-coordenador geral. E aí tem que registrar em ata, conforme fala no representador, essa substituição, e tem que colocar lá também o campo lá dos documentos do Grêmio, essa ata também, né? Constando a substituição aí do fundo. E aí, por fim de toda essa conversa, a gente vai apresentar já, né? Volta um pouquinho no slide anterior, por favor. Aí, obrigada. Aí a divulgação da reunião da comissão eleitoral, né? Porque a gente já uma pré-organização já com a comissão eleitoral montada. A gente tem uma previsão para no dia 3 de março, a reunião que vai ser organizada pela comissão eleitoral. Né? O que eles vão fazer nesse dia? Vão apresentar para se aprovar, fazer divulgação digital para o processo de eleição do prêmio, ok? E demais orientações. E aí, depois, uma frase,
que a gente comenta com eles, né? Quando der mais Professora, eu ia falar, de repente, se não se falar um pouquinho mais perto do microfone, para mim, pelo menos, está dando umas picadinhas. perdão, melhorou? Melhorou. Então, aí a gente comenta, né, a importância do estudante, como ser protagonista, né, nesse processo do Grêmio, nesse processo de articulação com todo mundo, né, com toda a comunidade escolar, todo esse trabalho que a gente já conhece. Então, isso aí eu deixei para vocês, é uma ideia já da nossa Assembleia Geral que vai acontecer semana que vem, tá? Como eu falei para vocês viram, tem um prazo. Depois o Márcio vai colocar os slides para vocês no grupo, e aí vou deixar em um Word mesmo, vocês podem aproveitar, mexer do jeito que vocês quiserem, aproveitar o que vocês quiserem. Aí vocês só tiram os dados da escola que tiver por lá, tá bom? Poxa, professora, só comentando, maravilhosa a frase aí da Clarice Lispector, muito bonita. Muito bom, dá para fazer um bom trabalho, um bom comentário com ele, né? Uhum. Pode colocar o plano, por favor. Você sugere qual agora, professora? As ações, não? É da Assembleia, da Comissão Eleitoral, reunião da Assembleia Geral. É o da comissão agora. Um slide verdinho. Slide verdinho, deixa eu ver se é esse aqui. Agora eu achei. Só compartilhar aqui um minuto. Ixi, me confundi, só um minutinho aqui. Está aparecendo, professora? Está, para mim está. Oxi. Acho que saiu, né? Tá aí. É a habilitação lá que você falou. Apareceu? Apareceu. Para mim, apareceu. Sim. Opa. Bom, aqui também vou apresentar bem breve, resumidamente também, que são 15 slides também, só para ter uma noção, tá? Isso aí, como eu disse para vocês, nós temos já uma pré-organização para ter menos trabalho. Como a gente já sabe aí como funciona todo ano, então a gente já vai se organizando, né? Muita coisa para fazer. Então, a previsão da reunião da Comissão Eleitoral está prevista para o dia 3 de março, né? A gente faz uma previsão, quando depois eu tenho que mudar, tá? Mas está previsto. Aí já foi montado o material. O que vai ser agora a reunião? A aprovação do Tratado do Grêmio Estudantil, o edital da eleição, né, de 2022, esse edital vai colocar as do cronograma, da ficha de inscrição, do plano de ação, todo o processo básico para que se realize a eleição. Quando fala apresentação de muita coisa, a gente coloca lá os slides, somente para alguns deles importantes, tá? Para que o processo de eleição. Próximo. Aí vem o edital, ó. Aí no edital, ó, a gente fala a Comissão Eleitoral das Eleições torna para o edital de indicação. Para inscrição das datas que concorreram às eleições do Grêmio Estudantil da Escola Natal. Aí fala, fica por lá, fala do processo, ensino fundamental, primeira, terceira, para participar da eleição, a ser realizada conforme o cronograma da tem. O objetivo, né, do processo eleitoral, como que foi a eleição, a gente colocou aí de forma presencial, a data do programa aperta quem, aquela
urna eletrônica é bem simples, a gente faz tempo que tem usado. E tem outra programinha também, que vocês devem utilizar, devem conhecer. Porque a gente coloca no computador, né, lá no site, muito bonitinho, representando cada chapa, o grande interior da comissão, fica acompanhando. E aí a gente vai chamando as pessoas para a votação. Esse programinha ele é bem rápido. Próximo, Márcio. Aí tem, ó, da inscrição, né, que deverão ser feitas via ficha de inscrição, né, todo mundo aí já tem o seu modelinho de ficha, depois eu disponibilizo o modelo nosso também. Aí fala do cronograma, como que deve ser feita essa inscrição, o que tem que fazer no ato da inscrição. Aí fala que tem que usar métrica, né, o modelo de inscrição, o plano de ação que a fez, a campanha eleitoral. Próximo, Márcio. E aí vem a composição das chapas, né, quantos membros serão compostos da chapa. Eu já falei com vocês. Então, optamos por colocar 2. Consta para nós, no nosso tem 16 membros. Pode passar? Pode, por favor. Aí vem dos candidatos, o processo da eleição novamente. Pode ir para o próximo. Agora chegou. Uma coisa muito importante para a gente não se perder é sempre montar aquele cronograma. Esse cronograma eu venho montando ele desde 2019, quando veio um modelo de documento orientador. É muito bom, muito prático, a gente não se perde e ajuda muito. E, ó, então, no edital da eleição do Grêmio, vai estar lá no cronograma, onde todo mundo vai estar acesso, todos terão acesso. Olha lá, instruções da chapa e apresentação das propostas dos candidatos da nova diretoria lá. Vai ser do 7/3 até o 18/3. Aí depois, ó, apresentação de vídeos, cartazes, banners para a campanha, né? E as chapas vão ter que apresentar esse material de contribuição eleitoral do dia 21 até 30/3. Período da campanha eleitoral. Quando é essa campanha? Do dia 1/4 até 8/4. Aí a eleição. A nossa eleição vai ser 14/4. Tá? 14/4. Se vocês observarem, é porque a gente consegue, pela quantidade de alunos, por período, a gente consegue fazer a eleição muito dia, né? No nosso caso. Agora, tem mais alunos, que é mais complicado. Tá, né? Aí, a apuração, divulgação dos resultados. Esse ano também, ó, 18/4 a 18/4. Posse da diretoria. Quanto nós vamos fazer a posse? Dia 20/4. 5 dias de 20/4 a 20/4. No dia da posse da diretoria, a gente costuma convidar o vereador, o prefeito. Às vezes aparece gente, às vezes não aparece, é desse jeito, né? O que a gente aproveita também? A gente, é claro, né? Participa do Grêmio que estava vigente, né? A chapa que encerrou. A gente entrega o certificado para ele nesse dia, tira foto, né? Acho que a maioria já sabe lá no centro, o Grêmio, lá no certificado da chapa de encerrado. A gente entrega lá. Então faz um tempo lá, até bonitinho. A posse dos outros candidatos, né? E entrega o certificado para a turminha que encerrou. Que essa questão aí, ok? E aí, a gente colocou a inserção do projeto, né? O cadastro do certo, porque tem que fazer esse processo, né? Toda reunião que a gente faz, a maioria aí, tem que inserir lá no campo do Grêmio as datas das reuniões, e até o dia 30, o Márcio já mostrou, está no computador,
é o prazo final para a gente poder fazer esse cadastro dos membros e seria aí a ata dele. E a gente colocou esse prazo para não ficar muito apertado, porque tem que pegar a assinatura de todo mundo, né? E dá trabalho, cara. Teve alguns casos, são bastante membros, né, do Grêmio. Então, a gente montou esse cronograma para não ficar assim, não ficar muito apertado e para a gente se organizar melhor. Márcio. Muito bom. Bom, aí tem fala que está em anexo, né, um modelo de inscrição, tá? Nosso modelo de registro, pede o nome da chapa, Professor, não sei se está picando um pouquinho de novo, só para ver se é possível falar um pouquinho mais perto, não sei. Perdão. Não tem problema. Vamos lá, continuando. Então, esse modelinho de ficha, também eu vou disponibilizar para vocês também depois. Ó, é o nome da chapa, o número. Por que o número? O programinha que a gente usa, né, tem que ter o número da chapa. A gente vai ser votado. Aí pede do coordenador federal. A gente pede o telefone, pede RG, CPF. Por que pede o dado? Porque depois o aluno vai tem que preencher algum documento, a gente precisa de ele, ou mandar para o funcionário, ou para a secretaria, a gente tem que ir mais rápido esse dado. Né? Porque geralmente não é obrigado. Geralmente é o nome do aluno, a NIA, vai ter e-mail, para cadastrar. Pode passar, Marcos. A parte também é continuar com a pode passar, né? Pode ir para o próximo, por favor. Gente, uma coisa muito importante é não ter trabalho, né? Que a gente ficou tendo trabalho outros anos, agora do ano passado para cá a gente aprendeu mais. Nós estamos aprendendo, né? O plano de ação que tem lá na Secretaria Digital. Então, além das atas das reuniões do Grêmio, da Assembleia Geral, né? Da eleição, pede para inserir também o plano de ação do Grêmio, né? As ações do projeto. Só que antes, a gente está meio perdido, por quê? Porque lá no campo, onde a gente fez ações do projeto, já tem tema, né? Aí no meio, já tem tema, cultura, esporte, social, educação, só vai selecionar no né? A ação, né? O tema também já tem, né? O que o Grêmio tem lá? Uma ação em cima do que já tem lá para selecionar. Eu deixei que foi feito no passado. A gente colocar os temas que tinha feito do plano de ação e o subtema. Aí, por exemplo, cultura. O que na cultura eles observaram lá e selecionaram? Exposições de desenho, pintura e escultura. Então, que ação vão ficar em cima desse? Vocês selecionaram lá no sistema que tem para selecionar. Aí eles colocaram aí, mural artístico. E assim por diante. O que escolheram no social, que ação para fazer. Então, só para vocês lembrarem, para facilitar, você dá essa passinha para eles preencherem, para eles criarem o sistema que tem, o sistema que tem o sistema. Lá para o profissional. Próximo, Marcos. Eu fui ao professor os novos colegas, né? Quando você entra nos projetos, tem lá eu fui selecionar, tá? Tem vai selecionar o cultura, né? O social, lá no competição. E aí, selecionando o tema, vai aparecer o subtema embaixo. Vai selecionar o subtema que cabe à ação do prêmio um todo. Pode passar.
relação, né? Ele vai relação entre o tema e dentro da vida. Quando você diz assunto lá, para quem não sabe, esse assunto para informação embaixo do documento, tá? Passa a ser esse assunto. Pode ir para o próximo. Aí, ó, quando você preenche esses dados do projeto de ação, aparece aqui embaixo. Aparece a ação, que é no caso lá do exemplo autoral artístico, que o tema é cultura, que foi selecionado, o subtema que foi selecionado, e também tem, né, Marcos, para o documento de orientação do documento na sede, lá do prêmio, que é né? Fala do SGGE, né? Isso, que lá tem mostrando passo a passo como que põe as datas, né? Como a inserção lá dos projetos, bem facinho, bem básico. Bom, pessoal, é isso aí, eu espero que eu tenha ajudado nossos novos colegas. Como eu falei para vocês, esse material o Márcio vai colocar no grupo, ok? Vou mandar assim. Cortou agora, desculpa. Tá ruim aqui o espaço. Deixa eu voltar aqui. Repetindo. Bom, o Márcio vai disponibilizar esse material lá no grupo do Grêmio. Vou deixar em Word mesmo, para vocês usufruírem da maneira que vocês precisarem, tá bom? Aí vocês só tiram os dados da escola, tá bom? Ok, pessoal? Também a fichinha também, quem se interessar, vou mandar um modelo. E se alguém precisar de alguma coisa no particular, de alguma ajuda, estou à disposição. E obrigada. Puxa, agradeço também muito, professora, demais, viu? Ajudou muito. Muito obrigado pela contribuição aí. Estou dando uma olhada aqui no chat, né? Eu não consegui acompanhar enquanto estava apresentando. Infelizmente, cortou um pouco, né? Mas é como a professora disse, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com ela, aí que se colocou à disposição, mas também podem entrar comigo, a gente vai alinhando os materiais sem problema. Alguém gostaria de fazer mais alguma questão? Márcio, Pode falar. oi, boa tarde. É a Márcia aqui da Escola Ativa Inocente. Oba, só que cortou algumas falas, mas enfim. Até dia 30/4 o Grêmio tem que estar eleito, é isso? Isso, tem que estar registrado, né? Essa questão... pode falar. Essa questão da eleição, antes tinha um programinha que a gente instalava aqui, né? Geralmente na sala de informática das escolas, e acontecia e já saiu o resultado de pronto, que era muito prático. Esse ano a diretoria vai subsidiar isso, que era um programa, enfim, antigo, que até a Lucilene, que estava no Grêmio, ela encaminhava para a gente, ela mandava. Esse ano a diretoria tem alguma ação em relação a isso, ou aí a gente vai cada um por si nas escolas? Como que vai funcionar? Puxa, professora, sendo bem sincero, como eu comecei o ano passado, no final do ano, eu não conhecia essa prática e eu não sabia que ela era institucionalizada, né? Eu vou verificar lá com minhas colegas, com a Juliana, para saber se tem algum programa que é orientado, uma orientação oficial. A Luciene ainda está por aí? Não. O programa que vocês usam, Luciene, ele é um programa que vocês escolheram? Ele é um programa pago? Ele é público? Esse programinha foi um dos que a Lu disponibilizou em 2019, acho que antes, não sei se é o mesmo que a professora está falando, esse Aperta Quem, dá para baixar pelo Google. Se foi... eu acho que é essa mesma, Luciene. É uma beleza, ele é bem prático, dá o resultado, igual ela falou, certo? Uma beleza? Isso, é esse mesmo. É muito prático, né? E bem justo, transparente aí, porque na correria da que a gente está nas escolas, a gente precisa de algo eficaz e prático, né? Que joia.
hora, né? Porque ele faz um barulhinho que nem a urna eletrônica mesmo, a hora que eles digitam o número da chave. E é como a professora falou, né? Fica bem transparente, bem. Eu estou olhando aqui, a professora Beatriz comentou que ela também está usando Aperta Quem. Eu imagino que seja bom usar esse mesmo programa, né? Claro, se alguém tiver outra experiência, pode comentar. Depois também no grupo a gente pode colocar o link de onde baixar. Mas se caso a escola já tiver, melhor ainda. Eu acho que, eu imagino que seja realmente muito prático, que as demandas estão extensas, né? Estão bem apertadas. Alguém tem mais alguma dúvida? Por favor. Eu só queria comentar, Luciene, eu não sei se eu vi ali a Comissão dos Direitos Humanos ali na organização do Grêmio. Você lembra, não? Essa é uma comissão nova que começou agora no final de 2021, que eles colocaram, né? Então, pode ser que escape. Então, é bom prestar atenção nesse ponto, para que tenha lá no Grêmio uma representação dessa comissão. Não lembro, mas... Depois você confere, então. Mas aí, qualquer coisa, vocês dão uma olhada lá para ficar atentos a essa comissão. São várias, né? Então, realmente confunde. E qualquer dúvida também, só entrar em contato. Oba, a Beatriz, a professora até colocou já o link aqui. É isso, professora? É o link, isso mesmo. Aperta Quem. O site chama-se apertaquem.com.br, então fica bem fácil. Eu acho, como a professora Márcia colocou, eu acho que realmente, não diria o melhor caminho, mas eu acho que é um bom caminho. E se outros estão usando, é mais interessante ainda, porque qualquer dificuldade tem colegas para a gente discutir, conversar. Eu acho que é uma excelente solução. Alguém tem alguma colocação, algum ponto? A questão dos direitos humanos também, como um todo, eu acho também como eu falei, um ponto proveitoso, né? Para falar sobre a questão da liberdade de expressão, que ela tem limites e tal. Eu achei também interessante para despertar uma discussão boa com os alunos. Bom, gente, eu realmente queria fazer uma coisa rápida, que eu sei que vocês estão... Sempre porque você não vê mesmo. Desculpa, a Escola Valentim? Pode falar. Pode falar. Oi, Márcio, você me ouve bem? Escuto sim. Legal, Márcio. Primeiro eu quero parabenizar você, parabenizar toda a equipe, parabenizar aí também a palestrante, me fugiu o nome dela agora? Luciene. A Luciene. Professora, nossa, que bom. Por essa belíssima explanação. E é muito importante e também oportuno que nós façamos essa discussão da eleição do Grêmio com os diretores, porque é de fundamental importância que nós, junto com os alunos, reflitamos sobre a questão política. Nós falamos tanto em democracia, e a democracia nesse país nunca esteve tão distante como nos dias atuais. Então, a democracia que temos, para a democracia que queremos, há um hiato muito grande. Enquanto eu vejo mais de 11 milhões de desempregados, eu não posso falar em democracia. Então, é muito importante que o nosso aluno tenha essa consciência, que enquanto faltar emprego, enquanto faltar o pão, enquanto faltar aí a honestidade, né, a dignidade, enquanto faltar educação de qualidade para todos os alunos, não dá para falar em democracia. Porque nós percebemos que até a nossa educação é um sistema dual, né? Então, nós temos aí escolas diferenciadas, com tratamento diferenciados, sendo uma escola pública. Então, não dá para falar em democracia enquanto esse sistema dual permanecer. E é muito importante que o nosso aluno tenha consciência disso, que a nossa escolha, que quem faz a escolha somos nós, que o soberano não é o governo, o soberano é o povo, porque o povo que tem em suas mãos essa decisão, esse poder de escolher os seus representantes. E é importante que o diretor esteja junto, abrace junto com o aluno esta causa, para que o aluno se sinta importante em ser eleito,
em ser escolhido e possa, desta forma, representar com muita dignidade o cargo que ele está assumindo. Porque a política nesse país tornou-se brincadeira. Nós vimos aí o Tiririca, que teve mais de 2 milhões de votos, e dizendo, né, eu sou um abestado, né, pior do que está não fica, e mesmo assim foi eleito com mais de 2 milhões de votos. O que significa dizer que muita gente ainda não sabe a importância da política, né? E é através do Grêmio, da eleição do Grêmio, que nós vamos aí despertando essa consciência no nosso estudante, né? Porque quem tem consciência vai aprender a valorizar esse poder de escolha que está em nossas mãos. Porque o nosso destino depende de cada um. Deus já fez a parte dele, já nos deu a inteligência. Agora compete a nós fazermos as melhores escolhas. E esta escolha a gente começa a aprender na escola. Então, parabenizo a todos, um forte abraço. Estou aqui na Escola Valentim, junto aqui com a diretora Vera, né? Aqui eu agradeço aqui o acolhimento de excelência que estou recebendo aqui na escola. Um forte abraço a todos e parabéns por essa feliz iniciativa. Muitíssimo obrigado pelas palavras, professor. Poxa vida, inspiradoras. Agradecemos todos, né? Muito obrigado. Ó, palmas aqui. E, gente, só para não esquecer, antes de encerrarmos, eu gostaria de pedir para a gente fazer aqui a nossa lista de presença, se puderem, por favor, colocar o nome e a escola. Não precisa, acho que sobrenome, nada, porque eu acho que são poucos aqui, eu consigo identificar. Mas se puderem, por favor, colocar nome e a escola, que daí eu consigo depois consolidar na lista de presença bonitinho. Eu vou também fazer depois baixar a lista de participantes, né? Mas às vezes a pessoa entra com um nome de e-mail que eu não consigo identificar e também não consigo saber a escola. Isso, puxa, muito obrigado, professora. Isso mesmo, daí eu consigo depois gerar bonitinho aqui para mim. Valeu, professores. Puxa, agradeço muito. Se alguém quiser fazer mais alguma contribuição, por favor, fique à vontade. Eu vou colocar aqui eu vi aqui no programa do Teams, ele oferece algumas aplicações, alguns instrumentos, né? E aí eu vou lançar aí para vocês só uma pergunta sobre horários de reunião. É evidente também que eu preciso comentar com os outros colegas, né? E não garanto que a gente consiga fazer sempre no mesmo horário. Mas se alguém quem tiver por aí, quiser votar aí nessas opções de horário, eu vi que esse horário das 15 atrapalhou um pouco alguns colegas, né? Então, é claro que são muitas as realidades, então fica difícil conseguir conciliar todos. Mas se puderem dar essa votada, ixi, eu não estou conseguindo enviar, eu acho. Bom, foi uma tentativa aqui de... eu fiz aqui, mas da maioria... Ixi, deu um empate aqui entre as 13h30 e as 15 horas. Mas nós vamos conversando e alinhando no grupo, tá bom? O grupo está bem tranquilo, acho que assim é saudável, e a gente vai conversando das coisas importantes ali por ali. Acho que às 15 horas já deu 60% aqui, nas 10 respostas. E está ainda equilibrando. Mas a gente alinha um horário bem bom para todos. Muitíssimo obrigado, viu? Quero agradecer mesmo a presença de todos e pelo apoio de vocês, que a gente sabe que a equipe, ninguém, e sozinho a gente não vai a lugar nenhum, e eu agradeço muito esse companheirismo. Um ótimo dia de trabalho, descanso a todos, e uma boa semana também. Fiquem à vontade, quem quiser, já puder sair, fiquem à vontade.